Boa noite, Nicolas. O Ramon vai colocar as instruções de como você deve fazer para poder ativar o seu áudio, tá bom? Boa noite mais uma vez. Meu nome é Jennifer. A gente vai dar início à nossa primeira palestra de ambientação, que é a Organização e Gestão do Tempo, com o professor Bruno. E sejam muito bem-vindos. Nós do suporte online, nós da Uniswan, estamos de braços abertos para poder estar ajudando vocês no que vocês precisarem, tá bom? Boa noite, vamos dar início. Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela introdução. Pessoal, sejam muito bem-vindos, esse é o nosso primeiro encontro, vocês estão entrando aí nos encontros sobre ambientação. Para começar, eu queria que vocês me contassem qual o curso de vocês, me conta aí no chat. Que curso que vocês estão fazendo, depois eu vou falar um pouco de mim e a gente entra no nosso assunto, que vai ser bem curto o nosso encontro aqui. Gestão pública, nossa, administração, licenciatura, muita administração. O pessoal da pedagogia vai se encontrar comigo algumas vezes. Ciências contábeis, serviço social, contabilidade, mais pedagogia, educação física, gestão de RH. Muito legal. Tem gente de todas as áreas, né? Marketing, engenharia de produção. Muito bom, muito bom. Bom, eu sou Bruno Malheiros, sou professor da Uniswan, do curso de Pedagogia das licenciaturas EAD. Então, eu vi que tem gente aí que é da licenciatura em Educação Física, Pedagogia, são pessoas que vão se encontrar comigo algumas vezes durante os próximos anos, já no primeiro período, inclusive, e tenho certeza que vai ser um período aí muito bacana. Não é à toa que o nosso primeiro encontro é para falar sobre organização e planejamento. Por quê? Qualquer processo de estudo, na verdade, qualquer processo da vida demanda, para a gente conseguir chegar a algum lugar, demanda planejamento, demanda organização. Estudar à distância exige muito mais da nossa organização e do nosso planejamento. É claro que estudar nos cursos presenciais também exige, né? Eu preciso ter ali organizado o conteúdo que eu tenho que estudar, eu tenho que saber a data da minha prova, eu tenho que saber que trabalhos eu tenho que fazer, quando que eu tenho que entregar, se eu trabalho em grupo ou se não há, enfim. Tem uma série de questões que precisam ser organizadas e planejadas quando a gente está no presencial. Quando a gente está no curso à distância, o que aumenta essa necessidade é o fato de que você é o único responsável pelos seus estudos. Então, isso é muito importante, que vocês já entrem sabendo. Vocês têm autonomia e responsabilidade por se organizar para dar conta de estudar o conteúdo que tem que ser estudado, fazer as atividades que têm que ser feitas no prazo que está estabelecido. Eu tenho muita experiência com ensino à distância. Fui aluno de EAD há muitos anos atrás. Ainda sou aluno de EAD, sou professor de EAD, então já passei por todas os lados da moeda, né? Já fui aluno, já fui professor, já coordenei curso de EAD, enfim. Então consigo falar disso com muita facilidade. Essa autonomia, essa melhor gestão do tempo, que começa aparecendo uma coisa super legal, né? Eu vou cursar uma faculdade EAD, e aí vai ser tranquilo. Na verdade, isso nos complica um pouco mais. Porque você tem além da responsabilidade de estudar o conteúdo, você ainda tem a responsabilidade de se planejar e se organizar. Eu preparei aqui uma apresentação com algumas dicas que eu queria dar para vocês que estão chegando agora. E fiquem à vontade para, durante a minha apresentação, mandar perguntas ou comentários aqui no chat, que eu estou olhando o tempo todo e posso ir respondendo ou comentando enquanto vocês falam. Enquanto eu falo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, só um minutinho. Bom, então nosso assunto é esse aí. Organização e planejamento, como estudar de forma efetiva. E aí eu queria começar fazendo uma provocação. Alguém se reconhece numa fala dessas? Nossa, eu não tenho tempo para nada. Minha vida tá uma loucura. Eu queria ter ido a tal lugar e não fui, queria ter feito tal coisa e não fiz, queria ter conversado com outra pessoa e não conversei, queria ter lido um livro e não li, enfim, queria ter feito alguma coisa e não fiz.
Ou frases assim, olha, eu até tinha me planejado, mas aconteceu um imprevisto. Eu até tinha, me organizei para fazer tal coisa, mas na hora não deu. Essas frases são muito comuns, e é importante que a gente saiba assim, todo mundo tem 24 horas, igual. Claro que alguns têm mais atividades, outros menos. É diferente as 24 horas de uma mãe com filho pequeno que trabalha fora e estuda, das 24 horas de alguém que mora ainda com os pais e só estuda. Então, é diferente. Mas o que nos faz conseguir atingir os nossos objetivos é organização. O Nicolas está perguntando se no curso EAD também tem trabalhos em grupo ou somente individual. A maioria é individual, mas pode haver em grupos também, tá? Mas a maioria é individual. Então, eu queria começar fazendo uma diferença bem grande entre ser produtivo e estar ocupado. Eu vejo muita gente que está sempre ocupada, mas não é produtiva. Qual que é a diferença de ser produtivo para estar ocupado? Ser produtivo é quando eu uso meu tempo para fazer alguma coisa útil, né? Quando eu uso meu tempo para estudar, quando eu uso meu tempo para descansar, né? Se eu estiver precisando descansar, se eu uso meu tempo para trabalhar, né? Ser produtivo é usar o meu tempo para fazer coisas que sejam úteis para a minha vida ou para a vida de outras pessoas. Estar ocupado é quando eu simplesmente estou ocupando o meu tempo. Por exemplo, eu posso ficar 3 horas rolando o feed do Instagram. Eu posso ficar 6 horas assistindo vídeos de qualquer assunto no YouTube. Eu estou me ocupando, mas eu não estou sendo produtivo. E muitas vezes a gente acaba ocupando o nosso tempo sem ser produtivo. Ah, Bruno, você está dizendo que a gente nunca deve ficar rolando a tela do Instagram ou nunca deve parar para assistir um filme, uma série? Não estou falando isso. Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que a gente precisa aprender a usar o nosso tempo com inteligência. Então, se eu quero assistir uma série, eu sei que nesse momento eu estou reservando meu tempo para assistir uma série. Se eu quero ficar rolando o feed do Instagram, eu estou reservando meu tempo para rolar o feed do Instagram. Ser produtivo é usar o tempo com sabedoria. Né? É não se deixar, não permitir que o seu tempo seja desperdiçado porque ele é o nosso bem mais valioso na medida em que é o único bem que a gente não consegue recuperar. Então, vamos lá, alguns conceitos básicos para a gente falar sobre organização e planejamento. Primeiro, qual é a diferença entre organizar e planejar? Organizar, essencialmente, deixa eu fechar aqui para poder falar olhando para vocês. Organizar é essencialmente... Peraí, pronto, acertei. Organizar é essencialmente encontrar o lugar de cada coisa. Isso não significa que eu estou falando sobre a arrumação de coisas, né? Ah, eu vou organizar meu guarda-roupa, eu vou organizar um armário, eu vou organizar uma gaveta, não. Organizar, de uma forma geral, é encontrar um lugar onde a gente coloca cada coisa. Isso pode ser um compromisso. Né? Eu tenho uma prova na segunda-feira, às 19 horas. Onde que eu coloco isso? Qual é o lugar de colocar essa informação? Isso é organização. Eu tenho um texto que eu imprimi lá da plataforma da Uniswan e eu preciso ler esse texto para fazer o trabalho que eu tenho que entregar semana que vem. Onde que eu registro essa informação? Eu tenho uma conta que chegou na minha casa, agora saindo do exemplo de estudos, eu tenho uma conta que chegou na minha casa e que deve ser paga até o dia 10, onde eu coloco essa informação. Isso é organização. É encontrar soluções para colocar as coisas no seu devido lugar. E planejamento? Planejamento planejamento de atividades pessoais, né? Planejamento diz respeito a eu me antecipar para executar alguma coisa, né? Eu estruturar como será a minha rotina para que eu chegue a algum lugar, para que eu faça alguma coisa. Um outro ponto que é importante a gente falar quando a gente fala sobre organização, e principalmente quando a gente fala sobre planejamento, é motivação. Muitas vezes a gente espera estar motivado para fazer alguma coisa. Só que, na maioria das vezes, a motivação só vem depois que a gente faz. Vou dar um exemplo que vocês já devem ter passado por isso. Inclusive, tem colegas aí da educação física que vão se identificar. Imagina você esperar para estar motivado para fazer exercício físico. A gente faz. Deveria fazer, pelo menos, né? Estando ou não motivado. Imagina você estar motivado para tomar banho, quando você chega em casa super cansado. Não precisa estar motivado, você vai lá e faz. O que eu quero dizer é, a motivação tem o seu espaço? Tem.
Mas não adianta a gente ficar esperando para... eu tenho que aguardar a hora que eu estarei motivado para estudar. Gente, essa hora não vai chegar, porque normalmente a motivação vem depois que você estuda, depois que você conclui uma disciplina, depois que você fecha um semestre. Quem nunca passou... Para quem frequenta academia com frequência, quantas vezes você não está com vontade de ir para a academia, mas vai e volta feliz de ter ido, né? Isso é bacana. Então, não esperem a motivação para fazer. Procrastinação. Depois a gente vai falar mais de procrastinação, mas o que é procrastinação? Procrastinação é deixar para depois o que você podia fazer agora. Eu estou agora deitado, sem fazer nada, e sei que semana que vem eu tenho uma prova. Eu poderia estar estudando o conteúdo daquela prova, mas eu fico sentado fazendo qualquer outra coisa. Isso é procrastinar, é deixar para depois o que eu poderia fazer agora. Não estou dizendo que a gente nunca deve procrastinar, não. Às vezes é muito bom. Mas isso eu estou falando só do conceito. E prioridade. O que é prioridade? Prioridade é o que vem primeiro. Eu tenho 20 coisas para fazer. O que eu faço primeiro? Essa é minha prioridade. Então, esses são conceitos muito importantes quando a gente vai falar sobre organização, gestão do tempo, planejamento. Saber que eu não tenho que esperar estar motivado para fazer as coisas. Não precisa. Saber que eu preciso encontrar soluções de organização para as coisas que eu tenho que fazer, né, para as informações que chegam até mim. Saber que procrastinação é deixar para depois o que eu podia ter feito agora, né? E prioridade é foco, né? É onde eu invisto o meu tempo, é o que eu faço primeiro. Existem diversos métodos de organização, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas dicas de um método que eu selecionei. Podia ter sido outro. Selecionei esse porque é o que eu aplico na minha vida e que eu acho que pode ajudar bastante vocês. Eu peguei aqui um método chamado GTD, Getting Things Done, fazendo as coisas acontecerem. Esse método está descrito no livro do David Allen que vocês estão vendo aí, que em português se chama Arte de Fazer Acontecer. É um livro muito interessante, inclusive quem gosta do assunto eu sugiro fortemente que leiam. Talvez o livro mais respeitado nessa área de organização e planejamento pessoal e vale muito a pena. O que esse livro traz de interessante? Ele traz um método para a gente organizar a nossa vida. Organizar o que, Bruno? Organizar os estudos, organizar minhas finanças, organizar tudo, qualquer informação. O GTD ele vai dizer para a gente que existem 5 passos para você organizar qualquer área da sua vida. Que são esses passos aqui, olha. Capturar, esclarecer, organizar, refletir e engajar. Prestem atenção nesses passos, porque eles são fundamentais não só para vocês organizarem a vida acadêmica de vocês, mas para organizarem outros aspectos da vida. Isso é um método, uma metodologia que ajuda bastante. O que é o passo 1? Capturar. Capturar significa organizar, né? Receber tudo que chega à minha vida. O que chega à minha vida de informação, de insumo? Contas que eu recebo todos os meses, chegam na minha vida, textos para ler, ideias que eu tenho, né? Às vezes eu estou parado aqui e falo, nossa, eu podia pensar numa viagem no fim do ano para tal lugar, eu podia convidar minha esposa, meu marido, enfim, eu podia marcar no próximo final de semana um encontro de amigos. Tudo que chega para a minha vida, podem ser contas, textos, podem ser ideias que eu tenho, a gente captura, no sentido de registrar aquilo. Não sei se vocês já passaram por isso, às vezes você fala assim, nossa, eu tinha tido uma ideia tão legal sobre esse assunto, não lembro do que se trata. Né? Porque a gente não capturou, porque a gente não registrou. Ou então assim, eu tinha alguma coisa para fazer sábado agora, mas eu não lembro o que é. Né? Ô Bruno, você pode ir na festa de fulano tal dia? Aí eu falo assim, nossa, eu acho que eu tenho alguma coisa, eu acho que eu tenho algum compromisso no sábado, não tenho certeza. Isso é falta de captura. Né? Eu não registrei aquilo que chegou na minha vida. Então, o primeiro passo é capturar, registrar as informações. Registre no papel, no bloquinho, não importa onde, registre em algum lugar. O segundo passo é esclarecer. Né? É você olhar para aquilo. Vou dar um exemplo, deixa eu fechar aqui para poder olhar para vocês. Vou dar um exemplo simples. Alguém chega para mim e fala assim, Bruno, vamos fazer uma palestra sobre gestão e organização? Gestão do tempo e organização? Aí eu falo assim, vamos. E não anota em lugar nenhum. Quando que eu vou lembrar disso de novo?
né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é anotar. Eu me comprometi a ministrar uma palestra sobre organização e planejamento para os alunos. Qual é a data que ela vai acontecer? Aí eu tenho que colocar isso em algum lugar, normalmente na agenda, é um compromisso. Eu tenho que preparar alguma coisa para essa palestra antes? Eu tenho que provavelmente fazer um roteiro, uma apresentação, testar para ver se está funcionando, o Zoom que vai ser utilizado, enfim. Isso é esclarecer, né? A partir daquela informação que chegou à minha vida, que é o convite para fazer a palestra, eu vou esclarecendo que dia que vai acontecer, que horário que vai acontecer, vai ser pelo Zoom, vai ser pelo Webex, vai ser pelo Meet, vai ser pelo YouTube. Eu tenho que usar uma apresentação, eu vou fazer só um roteiro, então eu vou esclarecendo essas informações que chegaram na minha vida. Então, observe, no passo 1 eu capturei, eu recebi o convite, eu registrei esse convite. No passo 2 eu fui esclarecendo, eu fui desmembrando esse convite de forma a entender tudo que ele impacta na minha vida. E aí, o método continua. Deixa eu compartilhar aqui para vocês lembrarem que o terceiro passo do método é organizar. Então, a partir do momento em que eu esclareci, por exemplo, eu esclareci que esse evento aconteceria no dia 18 às 19 horas. Então, eu vou lá e organizo essa informação onde? Na minha agenda. Eu esclareci que para poder fazer essa palestra, eu preciso preparar uma apresentação antes. Então, eu fui lá e coloquei isso onde? Na minha lista de tarefas. Eu preciso preparar uma apresentação para essa palestra até o dia tal. Eu esclareci que eu preciso pedir o link de acesso para a equipe de suporte online do EAD. Então, eu fui lá e coloquei na minha agenda para me lembrar um dia antes de pedir o link. Percebe que eu capturei, esclareci, agora eu estou organizando as informações. Depois que eu organizo essas informações nos seus devidos lugares, e a gente vai falar sobre essa organização em seguida, a gente reflete sobre aquilo. Faltou algo? Eu tenho que incluir mais alguma informação? Está tudo certo para isso acontecer? É um processo de reflexão. E o processo de engajamento é o fazer acontecer, né? O método se chama fazer acontecer. Eu só estou olhando aqui no chat para ver se alguém fez alguma pergunta. Não. Vamos lá. Então, como é que eu capturo as informações? Eu capturo tudo que chega na minha vida. Como é que as informações chegam na minha vida? Nossa, de N formas, né? Elas chegam por meio de e-mails, eu recebo uma penca de e-mails, eu recebo contas que chegam na minha caixa de correio, eu recebo recados que me dão, Bruno, fulano pediu para te avisar tal coisa. Eu recebo textos que alunos me mandam, que outros professores me mandam, que eu pesquiso na internet. Eu recebo pedidos. Bruno, você pode fazer tal coisa? Bruno, você pode dar tal palestra? Bruno, você pode assumir tal disciplina? Então, eu recebo pedidos que chegam na minha vida. Eu tenho ideias. Então, capturar é tratar tudo que chega na minha vida. Esse workflow que eu estou mostrando para vocês, aí eu estou vendo o pessoal da engenharia da produção se organizando aqui no chat, né? Provavelmente para fazer um grupo de WhatsApp, alguma coisa do tipo. Colegas da engenharia da produção que vão estudar muito fluxo de processo durante a graduação de vocês. Esse aí é um exemplo de um fluxo de como tratar as informações dentro do método que a gente está vendo aqui agora. No método GTD, ele vai dizer o seguinte: tudo que chega na nossa vida tem que ser capturado. Capturado no sentido de registrar essa informação. Depois que eu registrei essa informação, eu tenho que pensar o seguinte: eu preciso fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo prático com conteúdos, com processos educacionais, que vocês vão passar aqui na Uniswan. O professor falou para vocês o seguinte: o trabalho de vocês deve ser entregue do dia tal ao dia tal, do dia 10 ao dia 25 de setembro. Isso me demanda ação? Eu capturei a informação de que eu tenho que entregar um trabalho do dia 10 ao dia 20 de setembro. Eu tenho que fazer algo a respeito disso? Sim. A primeira coisa é registrar na minha agenda, né? Então, se é sim, qual é a próxima ação? Aí você tem algumas opções. Se essa próxima ação leva 2 minutos, faz na hora. Por exemplo, eu tenho que colocar na agenda a data do trabalho. Quanto tempo eu levo para botar na agenda? 30 segundos? Faz na hora. Não precisa anotar isso em lugar nenhum. Bota logo na agenda. Outra coisa, não dá para fazer na hora? Aí eu tenho algumas opções. Eu posso delegar para outra pessoa. Nesse caso, eu não tenho como delegar, porque eu que tenho que fazer o trabalho. Então, eu adio. Vou lá e registro na minha lista de tarefas que eu preciso
preparar o trabalho para a data tal, né? Se eu posso fazer em um único passo, eu sento e preparo o trabalho de uma vez só, isso é uma única ação. Se eu preciso fazer vários passos, né? Eu preciso ler o texto, eu preciso fazer o trabalho, eu preciso conferir o arquivo, eu preciso postar, isso é um projeto. Eu vou lá e coloco na minha lista de projetos. Estou passando aqui um overview, uma visão muito geral desse método. O que é importante para vocês? Saberem que eu preciso registrar as informações e me planejar. Ah, Bruno, mas o que chegou para mim foi um texto que, tipo, eu não preciso nem ler esse texto, eu só quero guardar para se no futuro eu precisar. Isso é o quê? Isso não me demanda ação e é um arquivo de referência. E aí eu vou guardar isso onde? Numa pasta. Pode ser uma pasta física, se chegou em papel, pode ser uma pasta digital, se me chegou por meio digital. Estou vendo que já estão montando os grupos aí no chat, né? Educação Física e Licenciatura, vamos nos organizar para fazer um grupo, tá aí, já está convidando o pessoal. Professor, esse sistema de agendamento que está dizendo recomenda apenas métodos online ou físicos, ou qual melhor? Online ou físico? Todas as informações que chegam para a gente vai organizar, na grande maioria das vezes, na nossa agenda ou na nossa lista de tarefas. Né? Na agenda, o que tem data e hora para acontecer, ou eu preciso lembrar naquele dia, independente do horário, e na lista de tarefas, as coisas que eu preciso fazer com ou sem prazo. Vou mostrar isso para vocês na prática já, tá? E é importante que vocês saibam que, como alunos da Uniswan, vocês têm acesso a todos os recursos do Google. Então, vocês podem usar a agenda do Google, que eu acho que é melhor para ser utilizada, né? Porque eu acesso ela pelo computador, pelo tablet, pelo celular. E vocês podem usar os aplicativos do Google de tarefas, enfim, de listas. Eu gosto de fazer minhas listas por aplicativos digitais, mas quem prefere o papel pode fazer no papel também, sem problema nenhum. Bom, o que eu antecipei para vocês, como eu organizo as informações? Eu organizo em agenda, em lista ou em arquivo de referência. Vou interromper aqui para falar olhando para vocês nos olhos. Todo mundo deveria ter uma agenda e uma lista de tarefas. Se você não tem ainda, corre atrás. Aproveita que você está entrando na Uniswan agora, que você vai ter acesso a todos os recursos do Google, além dos gratuitos, claro, porque a agenda do Google já é gratuita, e passe a utilizar. O que a gente coloca na agenda e o que a gente coloca na lista de tarefas? Eu já falei, mas eu vou repetir. Agenda. Compromissos com dia e ou hora. Eu tenho uma prova, eu tenho um trabalho para entregar. Tem hora? Não, não tem hora, mas tem dia. Tem que ser entregue no dia 10. Então, você vai lá na sua agenda e coloca que no dia 10 você tem um trabalho para entregar. Um lembrete. Tal dia, né, no dia 10 eu tenho que, é um trabalho em grupo, eu tenho que mandar para o meu colega. Bota como lembrete na agenda. Tudo que tem dia e ou hora para acontecer, tem que entrar na agenda. Se você não tem agenda, sai daqui criando a sua agenda em papel, agenda digital, não importa, mas tem uma agenda. Outra coisa, lista de tarefas. Não tem como não ter uma lista de tarefas, porque tem coisas que você precisa fazer e que não vai entrar na agenda, porque não tem dia ou horário. Por exemplo, eu sei que eu tenho uma prova para realizar no dia 15 de setembro. Para eu realizar essa prova no dia 15, eu preciso estudar os textos das unidades 1, 2, 3 e 4. Estudar o texto das unidades não tem data ou hora para acontecer. Eu posso estudar hoje, amanhã, final de semana. Então, isso vai entrar na minha lista de tarefas. Entenderam a diferença? Não adianta ficar colocando tarefas na agenda, porque vai embolar as coisas todas. Para a agenda, o que tem dia ou hora, e para a lista de tarefas, o que eu preciso fazer em algum momento da vida. Então, são duas obrigações que todo mundo deveria ter. Se você não tem ainda, trate de buscar a melhor alternativa para você. Não importa se você vai usar uma agenda em papel, uma lista de tarefas em papel, ou se você vai usar isso em aplicativos. Eu sugiro fortemente que quem puder use em aplicativos, porque você pode consultar de uma forma mais simples. Peraí. Está subindo aqui os negocinhos. Pronto. Só estou vendo se tem algum comentário aqui. Santo Clé perguntou se o sistema é confiável e aplicável no dia a dia. Com certeza. É o melhor. Para mim, na minha opinião, é o melhor, né? Então, aqui só a título de exemplo, isso é uma agenda. No caso, uma agenda do Google, né? Não é a minha, claro, porque eu tenho compromissos pessoais e profissionais, então não vou
divulgá-la aqui em público, mas esse é um exemplo de agenda, tá vendo? Na parte no meio da agenda, você tem os compromissos com data e hora. Está em inglês, mas dá para a gente ler ali. Olha, no dia 20 de janeiro, você tem ali o primeiro compromisso de 9 às 10, Virtual Class, né, aula virtual. Depois você tem de 10 às 10h30, Project Update, atualização de projetos. Lá em cima, você tem um aviso, tá vendo? Em verde. Está escrito Zurich Design Days. Então, são os dias de design em Zurich. Essa agenda, ela organiza o meu tempo. Eu olho para ela e eu sei exatamente onde que vai estar alocado o meu tempo no próximo dia, na próxima semana, no próximo mês. E é importante a gente manter isso atualizado. Do lado direito, vocês estão vendo que tem ali algumas informações a mais. Tudo isso vocês conseguem na agenda do Google. Então não precisa... Eu faço propaganda da agenda do Google porque, pelo que eu comentei, é mais fácil da gente utilizar, porque a gente utiliza no celular, no computador, em todos os lugares, e ela te permite mudar o horário, enfim, é muito fácil. O Luiz Paulo concordou comigo, a agenda do Google é ótima, até alerta também para não esquecer. Isso aí, eu não gosto muito de usar os alertas, eu não tenho alerta nenhum no celular, mas é uma excelente opção para quem está começando a ter o hábito de se organizar. E aqui tem um exemplo de lista de tarefas. Dá para usar a lista de tarefas do Google, que é a To Do, ou a tarefas mesmo, e vocês podem buscar outras também. Tem uma penca aí, para quem quer usar por aplicativo, tem o TickTick, tem o Todoist, tem o Trello, o que tem é aplicativo para lista de tarefas. Eu, pessoalmente, uso a lista de tarefas do próprio Google e usei durante muito tempo o Todoist e o Notion. Mas vocês podem escolher aí o que interessa melhor. O importante é ter algum lugar para você registrar as atividades que você vai fazer. A Letícia dizendo, por incrível que pareça, uso o Word para anotar meus projetos, sempre funcionou. Letícia, pode usar até papel. Pode ter um caderno, não tem problema. O que não pode é não ter uma lista de tarefas. Eu fico, às vezes, assim, doido quando eu ouço o pessoal falar assim, eu não uso agenda. Eu falo, gente, você está ocupando energia mental tentando decorar os compromissos que você tem para a sua vida. Pelo amor de Deus, sabe? Eu não uso lista de tarefas. Mas como é que você sabe o que você precisa fazer? O suporte online está falando do Google Keep também. O Google Keep é legal, porque ele te permite visualizar cada lista de uma corzinha. É verdade, muito bem lembrado. A Dalila disse que usa o Planner porque ela prefere escrever em papel. Dalila, eu usei durante muito tempo papel. E sempre funcionou muito bem para mim também. O importante é ter algum lugar. Se vocês saírem daqui, para quem não usa ainda, claro, né? Se vocês saírem daqui, passando a usar uma agenda e buscando uma lista, que pode ser no papel, não tem problema nenhum, já vai ter valido a nossa noite. O Luiz Paulo usa a agenda do Google, bloco de notas e papel. Boa. Eu uso a agenda do Google, o To-Do do Google, né, o tarefas do Google, e uso o Google Drive também para organizar arquivos e por aí vai. Bom, vamos seguir aqui. Uma outra sugestão fortíssima que eu dou para vocês. Criem o hábito, principalmente em relação aos estudos, de fazer uma revisão semanal. O que é a revisão semanal que está dentro do método GTD que eu comentei com vocês? E aqui eu estou dando pinceladas do método, tá? Eu não sou instrutor do método GTD. Mas eu estou dando pinceladas porque é o método que eu uso no meu dia a dia. A revisão semanal no método é uma reunião de você com você mesmo. É aquele momento, aquela hora da semana que você tira para você refletir sobre os seus projetos, sobre as suas pendências. Por exemplo, eu tenho lá 20 projetos que eu estou implementando, né? Cursar uma disciplina, concluir uma disciplina, planejar uma viagem, estudar para uma prova, enfim, eu tenho uma penca de projetos. Uma vez por semana, eu preciso parar, olhar para aqueles projetos e ver o que eu tenho de pendência para ser realizada. O que está vencendo na próxima semana? O que eu preciso me planejar para entregar no prazo? Aí tem um checklist, que é uma sugestão do método GTD, mas você pode ter o seu próprio checklist ou adaptar esse. Então, olha lá, ele dá algumas sugestões. 1. Revise seu calendário da semana que passou, né, a sua agenda da semana que passou, para ver se ficou alguma pendência, e dá uma olhada na agenda da semana que vai vir, para ver se você tem que preparar alguma coisa. Dá uma olhada nos papéis que chegaram para você, naqueles materiais que você foi entulhando no cantinho. Esclareça as suas caixas de e-mail, dá uma olhada na sua caixa de e-mail e vê se tem algo que você não respondeu, algo que te demanda alguma ação, algo que tem que ir para a agenda. Então, ele dá aí uma orientação geral sobre como fazer essa revisão. Mas o mais importante é você ter um dia e hora marcado toda semana para fazer uma reunião contigo mesmo sobre os seus próprios projetos, sobre a sua vida, né? Sobre a semana que passou e sobre a semana que vai vir. Eu faço isso há anos.
Normalmente eu faço isso nas sextas-feiras à tarde, que é um horário que eu não estou dando aula, que eu tenho uma certa disponibilidade, mas já fiz durante muito tempo nos domingos pela manhã. Então, cada um escolhe o dia que melhor lhe convém. O importante é você parar sozinho, num lugar tranquilo, olhar sua agenda, olhar sua lista de tarefas, olhar sua lista de projetos e poder refletir sobre o que tem de pendência para você se organizar. Isso é bastante importante. E aí a gente começa a se planejar, né? Quando todas as informações estão organizadas, eu posso definitivamente me planejar. Se eu tenho os compromissos registrados na agenda, se eu tenho minha lista de tarefas atualizada, eu consigo olhar para a minha agenda e ver assim, não, segunda pela manhã eu vou estudar para a disciplina X. Terça à tarde eu vou me reunir com o meu grupo de trabalho para fazer a atividade Y. Estou dando exemplos aqui de grupo de trabalho, não é tão comum nos cursos à distância, tá? Mas vale para a vida, né? Então, o planejamento é isso, é desenhar como vai ser o meu futuro. Eu posso fazer um planejamento diário, um planejamento semanal, mensal, um planejamento financeiro, né? Eu posso fazer planejamento nas mais diversas perspectivas. Então, aqui tem alguns níveis. Olha, eu posso ter um planejamento de vida. Vocês já pararam para pensar nisso? O que eu quero da vida? Como é que vai ser a minha velhice? Porque a gente vai envelhecer. Isso é um planejamento de vida. Onde eu quero chegar? Quais são os meus interesses? Com o que eu quero estar trabalhando daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Como é que eu espero que seja a minha aposentadoria? Então, é possível fazer um planejamento de vida, de forma geral, definir os meus valores, o que eu estou aberto a negociar e o que eu não estou aberto a negociar. Eu posso definir o meu propósito, a minha missão, né? Com o que eu quero contribuir para a humanidade. Então, dá para fazer um planejamento bem geral de vida, né? Também é possível fazer um planejamento financeiro. Olhar as minhas entradas, o que eu recebo de dinheiro, olhar o que sai de dinheiro e organizar as minhas finanças. É possível fazer um planejamento do ano. Isso que eu estou contando para vocês, eu faço tudo isso, tá? Planejamento financeiro, planejamento de vida, planejamento do ano. Eu posso olhar para o meu ano e definir quais são as minhas grandes metas, o que eu espero realizar esse ano. Eu posso fazer um planejamento do trimestre. Eu posso olhar assim, o meu trimestre agora vai ser julho, agosto, setembro. O que eu quero realizar nesses 3 meses? Um planejamento do mês. Quando chegar ao final de julho, o que eu preciso ter feito para ter concluído o meu mês com sucesso? E o meu planejamento do dia, né? Que é algo que eu acho que é importante a gente fazer todos os dias. Acorda, pega um papel, uma caneta e registra ali o que eu preciso ter feito até o final do dia para dar o meu dia como valeu a pena, sabe? Foi bom. Consegui fazer render. Cria o hábito de se organizar e se planejar semanalmente. Bota na agenda isso, sabe? O dia do planejamento, o dia que você vai se organizar e por aí vai. Esse é um hábito assim que é muito importante. Eu brinco que deveria ser ensinado na escola, no ensino médio, mas a gente não aprende, tem que aprender depois de adulto mesmo. A Isabela disse, espalhe post-it pela casa dizendo o que você tem que fazer. Já fiz muito isso, Isabela. Depois que a gente se habitua, a gente vai encontrando outras alternativas. Mas se a alternativa é essa, espalhe o post-it pela casa. Deixa eu ver aqui se alguém comentou alguma coisa. Não. Estou seguindo. Você pode se organizar por áreas da vida. Eu gosto muito dessa opção, tá? Aqui eu não estou falando especificamente de estudos, mas estou falando de organização para a vida. Você pode se organizar pela casa. O que eu tenho para fazer na minha casa? Dependência, né? O que eu tenho que destralhar? O que eu tenho que consertar? O que eu tenho que organizar? É uma forma de se organizar. Saúde. O que eu tenho de pendência? Eu fiz o meu check-up esse ano? Eu fui no dentista? Será que eu preciso ir no psicólogo? Estou precisando tratar da minha coluna? O que eu tenho de pendência no campo da saúde para resolver? Finanças, né? Eu sei quanto está entrando de dinheiro, quanto está saindo de dinheiro, quem eu estou devendo, que dia que as minhas contas vencem. Então, você pode se organizar por áreas da vida também. Lazer, né? Você pode organizar o seu lazer. Eu gosto de ir no cinema. Que dias que eu vou no cinema? Que horário está passando o filme que eu quero ver?
Então, você vai se organizando. A Jennifer disse que faz o planejamento financeiro e o pessoal sempre no Drive do Excel. Jennifer, o meu planejamento financeiro eu faço há muitos anos no Excel e funciona super bem. Então, às vezes, a gente não precisa complicar, né? Tem formas de fazer, de se organizar de forma bem simples. Em relacionamentos, né? Com quem que eu quero restabelecer contato? Não precisa ser relacionamento amoroso ou familiar, pode ser com amigos que você perdeu o contato, você quer mandar uma mensagem, saber como que a pessoa está. Isso é possível se organizar por áreas da vida. E eu gosto muito dessa forma de se organizar. Claro que aqui não precisa fazer isso semanalmente, né? Se você der uma olhada nisso a cada mês ou a cada trimestre, já te gera aí coisa dessa para fazer. Uma outra dica importante, entenda em qual período seu desempenho é mais produtivo. Tem gente que consegue, principalmente para atividades que demandam concentração, como estudar, preparar um trabalho para a faculdade. Essas atividades, a gente tem que dar uma olhada naquele horário do dia que a gente é mais produtivo. Por exemplo, eu, Bruno, eu não consigo sentar para fazer uma pesquisa ou para preparar uma aula à noite. À noite eu estou cansado, eu acordo cedo, sabe? Eu acordei 6 horas da manhã. Como é que eu vou 7, 8 horas da noite sentar para fazer algo que me exija concentração? Isso eu faço de manhã. Então, para mim, Bruno, pessoalmente, estudar e pesquisar só funciona se eu fizer isso cedo, de manhã cedo. Provavelmente não, tem pessoas que funcionam muito melhor à noite. Então, assim, cada um de nós tem que se conhecer e saber em qual horário que a gente funciona melhor para poder colocar nesse horário as atividades que demandam mais concentração. Né? Outra dica, gerenciar o tempo é gerenciar a sua atenção. Tem gente que fala muito sobre gestão do tempo, como se fosse, sabe, você fazer uma planilha dizendo quanto tempo leva para fazer cada atividade. Ó, a Ladiane está dizendo que prefere manhã ou tarde. Para mim, atividade que demanda concentração tem que ser de manhã. Não me peça para parar para prestar atenção em alguma coisa tarde da noite, porque eu não consigo. Eu preciso, principalmente se eu tiver que sentar para escrever. Aí, assim, não adianta. Por exemplo, eu, quando estava escrevendo minha tese de doutorado, eu reservava todos os dias 1h30 pela manhã. Quer dizer, eu ainda estou escrevendo, mas quando eu comecei a escrever, eu reservava todos os dias 1h30 pela manhã, que é a hora que eu conseguia ler os textos e escrever. Se não fosse pela manhã, eu não ia fazer. Jamais eu ia conseguir ler textos, principalmente textos em outros idiomas, de noite, de tarde. Estou cansado, não vai. Cada um sabe o horário que produz melhor, né? E aí a gente chega, caminhando já para o encerramento, mas a gente vai falar sobre procrastinação. Eu falei para vocês, ó, a Thaís dizendo, sempre prefiro estudar de manhã. Eu também, Thaís. Sou do time da manhã, junto contigo. Eu falei para vocês que procrastinar nada mais é do que deixar para depois o que você já podia ter feito, né? Deixar para depois o que eu podia fazer agora. A procrastinação, ó, o Janderson dizendo, dessa eu sou mestre, infelizmente. Não é só você, Janderson. Tem algumas procrastinações que elas são positivas. Por exemplo, você está em conflito sobre alguma coisa. Você não sabe o que decidir. Eu não sei se eu vou para o lado A ou se eu vou para o lado B. Normalmente, quando a gente está muito em dúvida sobre uma decisão que a gente precisa tomar, a procrastinação é boa. No sentido de que eu podia decidir agora, mas eu estou deixando para decidir depois. Porque esse tempo que a gente vai maturando aquela ideia na nossa cabeça nos leva a tomar decisões mais sábias. Agora, ações que você sabe que tem que fazer e não faz, aí a procrastinação é muito ruim. Né? A Ana está dizendo, eu funciono bem à noite, mas as atividades vão de manhã. É isso aí. Ó, o Rian, ou Rai, acho que é Rian, né? Dizendo, nesse mundo atual, procrastinar já é um hábito. Pois é, mas quando a gente começa a perceber que a gente ganha lutando contra a procrastinação, isso nos dá alguns pontos positivos, né? O Janderson dizendo que não tinha pensado pelo lado positivo da procrastinação, mas é isso. Tem certas coisas que a gente deve procrastinar. E tem outras que não. Por exemplo, uma situação que não se deve procrastinar. Eu tenho um trabalho para entregar no dia 10 de outubro. E eu planejei que eu vou fazer ele no dia 5. Senta e faz no dia 5. Porque jogar para frente não vai te fazer ganhar nada com isso. Só desespero e ansiedade. Né? Deixa eu ver aqui se alguém mandou alguma coisa. O áudio está picotando, mas estou ouvindo bem.
Ok. Então, procrastinação, tá lá. A ação é feita de procrastinar, adiar, deixar para depois, para outro momento, delonga, procrastinação de prazos. Característica do adiamento, de transferir algo constantemente para o outro momento. Protelação, procrastinação à frente do computador, que é a mais comum, né? Não deixar para amanhã é o que a gente pode fazer hoje. Thaís definiu bem. Então, procrastinar só leva a gente, e eu estou falando especificamente da procrastinação direcionada àquelas questões que eu sei que eu tenho que fazer e que eu sei que não há possibilidade de mudar, né? Precisa agendar uma consulta com o dentista. Eu tenho que agendar, não, sabe? Deixar para amanhã ou depois de amanhã não vai fazer com que a consulta com o dentista seja desnecessária. Eu preciso estudar para a prova. Eu tenho que estudar, deixar para amanhã ou para depois não vai fazer com que eu não precise estudar para a prova. Diferente daquele exemplo que eu dei, assim, eu não sei se eu vou viajar para Fortaleza ou Recife. Eu posso deixar isso para depois, porque eu posso tomar uma decisão mais interessante deixando para depois. Então, só vale a pena procrastinar quando a decisão que eu for tomar pode ser diferente daquela que eu tinha pensado nesse momento. Existem tipos de procrastinadores. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, para ver se vocês se identificam com algum deles. Ó, o perfeccionista é aquele que fala assim, não, vou deixar para depois porque dá para fazer melhor. E aí não faz nada, não faz nem mais ou menos, nem melhor, nem pior. O medroso, que tem medo da obrigação. Eu não sei se eu devo fazer ou não. Né? O otimista, que acha que se deixar para depois vai dar tudo certo. Não, pode deixar que eu sou... Deixa comigo. Eu sei o que eu estou fazendo. O impostor é aquele que tem medo de parecer uma fraude, né? Então ele fica assim, não, eu vou deixar para depois, porque eu não sei se é para fazer mesmo ou não. O sufocado é aquele que fala assim, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei nem por onde começar. E aí não começa nada. Ele tem 10 coisas para fazer, procrastina as 10 e não faz nada porque tem muita coisa para fazer. O Lúcio gabaritou, né? Pegou todos. E o sortudo, ele acha que não, eu trabalho melhor sob pressão. Eu vou deixar para depois, porque se eu fizer assim em cima da hora, vai sair muito melhor. Guilherme se identificou com todos. É isso. Esses são os principais tipos. Mas assim, é aquilo que eu disse. Se não vai mudar o que você tem que fazer, faz logo. Tão bom se livrar de pendências, de tarefas, de obrigações. Algumas dicas para deixar de procrastinar, vou passar rápido por elas. Faça pausas, né? Respire um pouco. Organize seu horário para fazer tarefas semelhantes. Eu tenho que fazer vários trabalhos. Eu posso fazer num dia só? É uma opção, tem que pensar. Priorize. O que eu vou fazer primeiro? O que eu vou fazer depois? Defina metas. O que eu termino essa semana? Né? Lembra que eu falei da revisão semanal? Aquele momento que você senta para se reunir com você mesmo? Nesse momento da sua reunião consigo mesmo, pensa assim, o que esta semana eu vou tirar das minhas pendências? E você vai lá e resolve. Se arrume para trabalhar, se você trabalha de casa como eu. Tem uma rotina. Rotina não significa fazer a mesma coisa todos os dias, né? Rotina é sequência de atividade. Então é bom pensar nisso também. Qual é a rotina que eu posso criar para a minha vida para facilitar, né? Por exemplo, qual é o meu horário de estudo? Isso é rotina. Evite distrações. Então, assim, se o celular é uma distração para você, deixa ele no outro quarto. Se tem muita gente em casa e que te tira a concentração, tenta encontrar um espaço específico para você estudar. Evite distrações. Entre em um acordo com quem você mora, acabei de dar esse exemplo. Tire um dia livre, assim, é importante a gente ter um dia, 2 dias de descanso. Se recompense e se esforce pelo que você foi capaz de entregar. Que seja seu melhor amigo. Né? Não precisa ficar desesperado, que eu preciso fazer o melhor, e não tem essa necessidade. Aqui uma dica para programação de tarefas, que basicamente faça o mais importante primeiro. Né? Se é algo importante e urgente, faça agora. Se é importante, mas não é urgente, bota lá na sua lista de tarefas para fazer. Se programe. Se é urgente, mas não é importante, vê se tem outra pessoa que possa fazer por você na vida. E se não é urgente nem é importante, não faz. Né? Para que fazer algo que não é nem urgente nem importante? E aí eu trouxe alguns desperdiçadores de tempo. O que joga o nosso tempo no lixo? Desorganização. Né? Eu tenho tempo aqui para fazer alguma coisa, mas eu nem sei o que tem para ser feito. Ou eu sei que tem muita coisa para ser feita, mas eu não defini prioridade. O que eu tenho que fazer primeiro? Não sei. Tem uma lista aqui de tarefas que está completamente desorganizada, eu não priorizei, então eu nem sei o que tem para fazer.
Incapacidade de dizer não, eu digo sim para tudo. Chegou o convite, eu aceito. Vamos nessa festa? Vamos. Vamos naquele casamento? Vamos. Vamos participar de um grupo de não sei o quê? Vamos. Quando você olha, você tem tanto compromisso, tanta responsabilidade que ninguém dá conta de tudo, né? Trânsito, perder tempo no trânsito e falta de planejamento. O Gabriel se identificou com a incapacidade de dizer não. Gabriel, eu já tive esse problema durante muitos anos da vida. Hoje eu digo não com um sorriso no rosto. Você pode fazer tal coisa? Não vou poder, desculpa. É hábito. E falta de planejamento, o que é não se organizar para dar conta do que você tem para fazer. Outros desperdiçadores de tempo, companhia de amigos em hora inadequada, o pessoal te chama para tomar um chopp, te chama para ir numa festa, te chama para ir numa balada, te chama para não sei o quê. Não que a gente não deva sair com os amigos, não que a gente não deva tomar chopp, não que a gente não deva ir para as festas. Estou falando em hora inadequada. Será que terça-feira à noite é o melhor horário para ir para o bar tomar um chopp? Não sei, pode ser que seja. Para refletir. O Carlos está dizendo que aprender a dizer não é um caminho sem volta. Pois é, Carlos, eu estou nesse caminho há alguns anos já e estou nele. Jogos de celular são desperdiçadores de tempo. O Luiz acompanhou, eu falo não com sorrisão. Robert, chama para desabafar que a mulher o largou. A gente tem que manter nossas amizades, nossos relacionamentos. A questão é só saber se é o melhor horário ou não, né? Ladiane, como eu falo não sorrindo. Então, jogos, e-mails, às vezes você fica lá respondendo um monte de e-mail que não tem necessidade, sabe? Então, são alguns desperdiçadores de tempo. Eu valorizo muito o nosso tempo, meu tempo, porque é a única coisa que não volta na minha vida, né? Dinheiro, se a gente perde, a gente corre atrás para recuperar. Namorados, você perde, daqui a pouco aparece outro, sabe? Mas tempo é algo que não tem como. Para fechar, desenvolva o hábito de fazer uma tarefa por vez. Não me venham com essa de eu sou multitarefas. Multitarefa é a pessoa que fica alternando a atenção dela entre uma atividade e outra. Você não faz duas coisas ao mesmo tempo. Você faz uma, faz outra, faz uma, faz outra e faz tudo sem atenção. Então, desenvolva o hábito de fazer uma tarefa por vez. Eu estou sentando para ler o texto A da disciplina X. Coloque a sua atenção em ler esse texto da melhor forma possível. Em registrar, sublinhar, fazer resumo. Faça o que você está fazendo bem feito, uma coisa por vez. Eu estou parando para assistir uma aula, lá no nosso Encontro Coruja. Vocês vão conhecer os Encontros Coruja. Foque a sua atenção no que o professor está falando. Um Encontro Coruja leva 45 minutos, 50 minutos. Então, dedique esses 45, 50 minutos a estar ali presente na aula. Fazer pergunta, tirar dúvidas. Se puder ler o texto antes de participar do encontro, melhor ainda. Então, faça uma coisa por vez. Não há vida produtiva sem uma boa noite de sono. Não há vida produtiva sem uma alimentação saudável, sem exercícios físicos regulares, sem lazer e hobbies. Todo mundo sabe disso, mas a gente não aplica. É claro que eu sei que cada vida um universo, né? Para cada pessoa há condições específicas de se fazer alguma coisa ou não, mas busque isso. Busque dormir bem, busque se alimentar bem, busque exercícios físicos regulares. Se você tem dificuldade de saúde, busque um profissional que possa te ajudar. Mas esses são pontos fundamentais. Não tem como você ter uma vida organizada, planejada, saudável, sem esses 4 pontos. Luiz, sono eu perco por insônia braba. Luiz, procura ajuda médica. Porque é muito importante. Assim, até para estudar, assim, quem é de pedagogia e licenciatura vai fazer uma disciplina comigo no primeiro período chamada Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. E vocês vão ver, de forma fundamentada, que as nossas memórias são construídas durante o sono. Então é fundamental. A Dalila está dizendo que quem faz tudo ao mesmo tempo não termina nada. É isso. Né? Pega 20 coisas para fazer e não conclui nada. Acho que o grande recado para a gente fechar nossa noite é isso. Tenham uma agenda, tenham uma lista de tarefas, busquem uma noite de sono agradável, invistam em alimentação saudável, em exercícios físicos regulares, em lazer e hobby, porque não há planejamento, não há como a gente se organizar sem isso. Para refletir, você é sempre pontual? Você sabe como vai ser seu dia de amanhã? Sabe tudo que você tem para fazer? Sabe para onde vai o seu tempo? Sabe dizer não? Consegue passar mais de 45 minutos fazendo a mesma tarefa? Você se queixa de falta de tempo? Pensa nessas perguntas e a gente vai encerrando por aqui. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. É um prazer estar conhecendo vocês aqui em primeira mão. Eu vou passar para a Jennifer para ela poder
conversar com vocês ainda para fechar a nossa noite, mas eu queria agradecer muitíssimo a presença de cada um de vocês. E quem for de pedagogia e licenciaturas, a gente se vê aí no próximo mês, no início das aulas. Não saiam daí, porque a Jennifer tem alguns recados para vocês ainda. Só um minutinho que eu vou passar aqui para ela. Espera aí. Pronto, passando para ela. Um abraço e boa noite. Olá, pessoal, boa noite. E aí, vocês gostaram? Todo mundo gostou da palestra, todo mundo aprendeu, conseguiu tirar proveito de como organizar o seu tempo. Eu espero que sim. Olha, essa palestra ela vai ficar gravada assim. Assim que ficar disponível a gravação, a gente pode disparar lá no grupo do WhatsApp e pode disparar por e-mail também, para que vocês possam rever, anotar essas dicas muito valiosas, né? Eu espero que não tenham só criado grupo e tenham prestado atenção também na palestra, porque é muito enriquecedora para todos nós, inclusive para mim. Eu aqui uso o Google Keep, eu adoro, mas também uso muito post-it. Aqui na minha mesa está cheio de papelzinho, porque é importante a gente anotar, principalmente se a gente tem o hábito de esquecer. Então, é uma forma da gente se manter sempre ativos. Eu quero fazer um convite para vocês. Na próxima quinta-feira, nós todas aquelas funcionalidades, né? Quem é curioso, eu aposto que já foi lá, clicando em cada quadradinho daquele ali, vocês têm total liberdade para fazer isso, e é importante que façam. Mas quem ficou com dúvida, ficou receoso, a gente vai fazer esse passo a passo com vocês. E conseguiram me ouvir? Alguém está falando aqui que perdeu o áudio? Pode repetir. Qual parte, mais ou menos? Tudo? Não estamos ouvindo, não ouvi. Tudo, tá. Vamos lá. Cortou o som. Sobre a quinta-feira. Ah, tá. Quinta-feira nós vamos ter uma outra palestra. E na quinta-feira não será com o professor, será com a equipe de suporte. E aí nós vamos começar a ambientação com vocês do sistema, do portal do aluno, vai ser a nossa primeira ambientação na quinta-feira. Vamos falar sobre como gerar boleto, como emitir a carteirinha do aluno, colocar a foto no portal, alterar nome, alterar e-mail, telefone. A gente vai fazer todo esse passo a passo com vocês. A ABAD ela vai ficar provavelmente disponível para vocês na próxima semana, que aí vocês vão começar a ter acesso ao ambiente virtual de aprendizagem. E aí é mais um assunto que a gente vai poder tratar na quinta-feira com vocês, tá bom? Vamos mandar o link, tudo certinho, vocês vão receber. Basta ficar quinta agora, dia 20/7. Aí vai ser nesse mesmo horário, de 7 às 8. Mas vamos ter outros horários também. A gente vai divulgar a agenda tudo certinho, tá bom? Para a gente não se prolongar, calendário do segundo semestre está lá no portal do aluno. Na quinta, a gente vai ensinar vocês como que faz para ter acesso ao calendário também. Essa palestra ela não vale horas de atividades complementares, mas ela vale conhecimento. Eu tenho certeza que agregou e muito o conhecimento na vida de vocês. O grupo que eu falei, verifica o seu e-mail, Bruna. Se você é calouro, a gente está mandando um grupo de WhatsApp para os alunos calouros, tá? Aí é só abrir o e-mail e clicar lá que você entra direto nesse grupo. Aí é um grupo geral, para todos os alunos, não está dividido por curso. A foto da carteirinha no carrega, a gente vai tratar tudo isso na quinta-feira, tá bom? Um beijo, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir aqui para o Ramon colocar a pesquisa de satisfação. Deixa eu colocar aqui para vocês também. É importante que vocês avaliem essa palestra. Ó o link. Coloquei aqui no chat para vocês avaliarem.
Só um minutinho. Não saiam sem avaliar a palestra, pelo amor de Deus. Um beijo, muito obrigada por vocês terem ficado até o final. Vão anotando aí as dúvidas, tem sugestões também nessa pesquisa de satisfação. E aí, o que vocês quiserem mais para frente, a gente vai estar tratando e abordando todos os assuntos. Tá bom? Vou colocar aqui novamente. Um beijo, boa noite, tchau, tchau. Obrigada, professor, você foi ótimo. É isso, Espera que eu estou enrolada. Deixa eu encerrar a gravação, vou interromper a gravação.